Minhas amigas e meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal do STF em Foco e hoje eu, Leonardo Stefan, trago para vocês um tema importantíssimo e inédito na jurisprudência brasileira, julgado de anteontem, dia 14 de fevereiro de 2025, que eu trago explicadinho para vocês. Eu também já expliquei lá na plataforma para assinantes, a gente tem o boletim do STF em Foco, eu libero as explicações dos julgados momentaneamente, quando ele sai, quando ele se encerra lá na plataforma para assinantes. Nós temos materiais de todas as matérias que chegam ao STF, constitucional, administrativo, civil, processo civil, empresarial, ambiental, consumidor, todas as matérias, administrativo, eleitoral, ECA, tudo o que você precisa saber está explicadinho lá em materiais por matéria e dentro de cada material você consegue achar a área dentro daquela matéria, o tema dentro daquela matéria que você precisa saber e se atualizar da jurisprudência do STF. Assinando o boletim do STF em Foco, você adquire as explicações dos julgados de 2025, de 2023, de 2024. Já são mais de 2.000 páginas de explicações por escrito das matérias que vocês precisam saber e ao longo do ano 2025, conforme a pauta da STF, eu vou liberando julgados importantes para vocês, como esse de hoje, a ADO, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, número 85, tema inédito na jurisprudência brasileira. O que é essa ADO? A Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, você sabe, é aquele controle concentrado de constitucionalidade para que o Poder Judiciário determine que o Poder Legislativo atue. O Poder Judiciário reconhece a demora na atuação funcional dos nossos legisladores. Isso está na nossa Constituição Federal e sempre que houver uma necessidade de alguma lei para garantir algum direito de pessoas na Constituição Federal, sempre que o Legislativo precisar fazer uma lei para garantir direitos e liberdade das pessoas, o Poder Judiciário pode determinar que o Legislativo atue. E foi isso que o STF fez no dia 14 de fevereiro de 2025, com relação ao direito social de participação do empregado na gestão da empresa. Tema que não somente é de direito do trabalho, mas principalmente do dia a dia das empresas no Brasil. Então você precisa entender esse tema para ver o que vai mudar lá na frente quando vier essa lei, ou seja, quando o Legislativo obedecer à determinação feita pelo STF na última sexta-feira, dia 14 de fevereiro de 2025. Primeiro, a gente precisa explicar o que é esse direito social à participação na gestão da empresa. Ora, o artigo 7º da Constituição Federal, ele estabelece os direitos sociais de todo trabalhador. Está lá, direito à greve, direito ao salário mínimo e também está o direito de participação na gestão das empresas. Para isso, o Poder Legislativo precisa criar uma lei estabelecendo essa participação na gestão da empresa pelo trabalhador. Leonardo, me explica melhor o que é essa participação do trabalhador na gestão da empresa. Cuidado, não confunda participação na gestão com negociação. Não se confunde com a negociação coletiva, os acordos coletivos, a participação em sindicatos. Não é disso que se trata esse direito social do trabalhador. A Constituição Federal estabeleceu que todo trabalhador excepcionalmente precisa participar na gestão da empresa. E excepcionalmente por quê? Porque uma lei vai prever as hipóteses em que esse trabalhador deverá participar. Aliás, a gente já tem algumas leis regulamentando isso para sociedades de economia mista e para empresas públicas da União e também para sociedades anônimas. Isso já existe no país, mas ainda é muito pouco. É preciso que, segundo entendeu o STF, o Poder Legislativo crie uma lei para toda e qualquer empresa estabelecer a gestão do trabalhador, a participação desse trabalhador na gestão da empresa. Me dê um exemplo. Ora, a gente pode pegar a Lei 12.353 de 2010, que traz justamente a participação de trabalhadores no Conselho de Administração
das empresas públicas e sociedade de economia mista da União. Ora, isso já existe desde 2010, mas ainda é muito pouco. Em 2021, houve uma alteração na lei de SA, estabelecendo que toda sociedade anônima deve prever também uma participação dos empregados no seu conselho de administração. Esse é um grande exemplo de uma situação em que já se previu esse direito social do trabalhador, mas exclusivo às sociedades anônimas. Ainda falta mais, ainda precisa o Poder Legislativo legislar, atuar na sua função constitucional de criar leis e proteger esse direito social do trabalhador brasileiro. Lá, mundo afora, a União Europeia, a Alemanha, a França já tem previsões nesse sentido de participação na gestão de empresas pelos trabalhadores. A participação ela pode ser quantitativa, número de empregados que a empresa tem, por exemplo, vai precisar ter a participação do trabalhador conforme o tamanho da empresa, ou seja, a quantidade de empregados que essa empresa tem, dependendo, exemplo, 500 empregados que a empresa tiver, uma lei pode ser criada nesse sentido. Aí ela vai precisar prever a participação do trabalhador na gestão. A gente precisa esperar a determinação do STF ser cumprida pelo Congresso Nacional. O STF determinou que ele cumpra em até 24 meses. Foi isso que entendeu o STF no julgamento da ADO 85 da última sexta-feira, dia 14 de fevereiro de 2025. Muito bem. Entenderam isso? Gostaram dessa informação? Então compartilhe esse vídeo, curte e se inscrevam no canal para a gente também crescer agora aqui nessa rede social. E quer entender melhor o julgado? Assine o boletim da STF em Foco no link que eu vou deixar aqui na descrição. Um abraço e até a próxima.